Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo aonde? Aonde? No nosso podcast do Carisma. Isso mesmo, a cada podcast uma surpresa tão especial. E hoje, prepare-se porque teremos muita conversa, mas não é pouca não, é muita conversa mesmo, que irá edificar a sua vida. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já está nos seguindo nas redes sociais do Carisma? Ainda não? Então, entre agora, ó, aponte aí a sua câmera para o QR Code e acesse todas as nossas redes sociais. ST Carisma, isso mesmo, você precisa ser um carismático, que vem estudar conosco também. E, mais uma vez, tenho o privilégio de ter aqui comigo a minha parceira, companheira de podcast, Lola. Josiane, eu acho que só da gente, Josi, que a gente quer conversar, a gente quer fazer de tudo. Não, hoje eu vou ficar gente... muda. Não, você tava falando aqui que o nosso podcast, ele vai ser muito conversado. Eu não entendi o que você quis dizer. Na verdade, eu entendi sim, e você também vai entender. Você vai entender agora porque que nosso podcast aqui vai ser a disputa de quem que fala mais. Porque nós temos como nosso convidado especial nesse Carisma Cast o nosso professor apaixonado por artes, casado, muito bem casado, casadíssimo com a Fernandinha e agora papai, Aleluia. Pai do Judá. Temos aqui o nosso querido professor e pastor Rafael, conhecido pelos íntimos como Rafa Jesus. Seja bem-vindo, Rafa! Gente, muito bom estar aqui com vocês, agora nesse formato, agora empoderado, né? As mulheres aí. Isso aí. E eu não entendi também a Josi falando que ia ser muita conversa. Eu acho que ela tá achando que vai ter alguma disputa aqui. Peraí, não fala não, Josi, agora sou eu. Não, mas a gente, tô muito feliz de estar aqui também. Ajudar com 40 dias, meu leão. Meu Deus. Novinho. Você tá dormindo, Rafa? Quando dá, dorme, né? Eu e a Fernanda, a gente fica revezando agora. Isso aí. A gente tem turnos de dormir, né? Cada um pega um turno, entendeu? dormir. Escala e tal, mas graças a Deus eu tô muito feliz nessa fase nova agora. Glória a Deus. Rafa, quanto tempo que você já está conosco no Carisma e Então, envolvido, professor? Então, eu tô no Carisma, na verdade, em fevereiro agora fez 11 anos. Uau. Que eu vim pra cá. Eu vim pra cá em 2012, né? E comecei o Carisma Tamo em junto, 2013, né? Eu cheguei em 2012, peguei toda aquela atmosfera, eu tinha vindo numa conferência e foi quando Deus me deu o chamado mesmo assim, você vai fazer o Carisma. E é engraçado porque o Carisma na minha vida apareceu de um jeito muito inusitado. Porque eu vim pra uma conferência naquela época meio desacreditado, eu tava num momento meio tenso da minha vida. Meio dúbio, assim. E quando eu cheguei na conferência, foi um congresso diante do trono. Já convido o pessoal para a conferência agora, hein? Aproveita, faz agora a chamada. Conferência, agora daqui a pouquinho, gente. 8 a 11 de no junho. feriado de Corpus Christi, né, de 8 a 11 de junho, nós estaremos aqui na Conferência do Espírito Santo. A Conferência do Espírito Santo é algo extraordinário, que precisa ser vivido de maneira presencial, é algo que todo carismático sabe, que a gente vê, assim, realidades na conferência, destravamentos na conferência. E o tema desse ano é poder e glória. Meu Deus. Meu Deus. A gente vai rodar aqui nesse Aproveita e conta o gancho. Você veio na E conferência. aí eu vim numa conferência e eu cheguei aqui e Deus, ele mudou minha vida naqueles dias. Mudou mesmo, assim, impacto de glória, sabe? Foi algo surpreendente. E eu nunca tinha pensado em sair do Rio pra nada. Eu ajudava na minha igreja, eu era um dos líderes de jovens, eu já tinha um projeto evangelístico numa praça, que dava muito certo. Eu entendia o meu viés evangelístico, mas qualquer outra área da minha vida que Deus abriu nesses 11 anos, eu não poderia supor. E aí naqueles dias eu tive uma convicção de que Deus ia me tirar do meu estado. Através da palavra de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela. Mas eu não sabia exatamente para onde. Então eu vim em 2012, voltei para o Rio e fiquei entendendo em Deus o que era e para onde era. E aí quando estava faltando 3 meses para fazer a inscrição para o começo do semestre, né, do Carisma, 2013, Deus falou comigo, claramente assim, através do Facebook. Por isso que eu digo que é inusitado. Porque o Facebook naquela época estava fazendo aquelas comemorações e eu tinha tirado uma foto na frente do painel do Carisma, assim, daquele paredão prata, né, que tem ali no céu, o portão. E eu tirei uma fotinha assim, sem saber o que era o Carisma. E aí eu voltei e apareceu essa foto no Facebook e Deus falou, é esse lugar.
Meu Deus. E eu falei, eu brinco, né, geralmente Deus fala sai, né, do Facebook. Mas Deus nesse dia falou, entra. E eu vi essa foto, ele falou, é nesse lugar. E eu questionei a Deus, eu lembro, porque eu já tinha feito um seminário tradicional e eu estava fazendo um seminário Palavra da Fé na minha região. E eu falei, Deus, esse seminário aqui tem matérias semelhantes, tem algo parecido, para que eu vou para lá? Se não tá dando jeito aqui, se aqui eu tô vivendo essa vidinha meio barro, meio tijolo, com tudo isso, o que eu vou fazer lá? Qual vai ser a diferença? E ele falou comigo, não, lá você vai sentar e você vai comer comigo. Uau. E aí eu vim pro Carisma, cara, e foi muito isso, aquele começo, assim. E já são 11 anos, meu Deus. Ô, Rafa, vou queimar os negócios aqui. Sim. Porque eu não sou obrigada a ser queimada sozinha. É o bom de ser entrevistado por gente que é família, né? Por isso, né? Gente, eu conheci o Rafa, você era emo? Não, emo não, né? Não, mas você era alguma coisa. Assim. Eu tava mais pra Praça 7. Não, mas peraí. Porque o Rafa, ele gostava de... Ele era o mestre do pallet. Ele pintava caixote. Ele era mais o estilo hippie. Só que você usava uma franja, Rafa. Uma franja que eu tenho foto. Eu tenho foto com você. Não, e eu quero a partir de agora podcast com Remember, né? Podcast com fotos, com evidências claras. Aqui. Meu Deus. Meu Deus, e essa fase aí, como é que foi? Como na que verdade, mudou? Eu tinha identidade. Não, na verdade é muito engraçado, porque lá no Rio, eu era o cara tipo playboyzinho. Eu era o cara da academia, eu era o cara da roupa de marca, eu era o cara sabe, eu tinha uma vida mais tranquila, eu tinha uma empresa, então eu tinha, assim, a ostentação de achar que era crente porque eu podia, às vezes, pagar uma pizza pra galera, sabe? E eu achava que isso era normal, eu não sabia que isso era soberba. Então, quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, foi uma desconstrução até mesmo nisso. Porque Deus, ele falou assim, não, cara, o Rafael que veio não serve. E eu não sabia a extensão disso. Mas eu sabia que Deus queria realmente fazer algo diferente e eu estava disposto. Eu queria mesmo. Eu lembro que eu fiz uma oração para Deus no espelho. Eu falei assim, Deus, eu não quero ser o homem que eu sou, eu quero ser o homem que você quer que eu seja. Uau. E essa desconstrução passou também pela parte física. Por quê? Porque eu vim para cá e eu comecei um propósito. E o propósito era deixar o cabelo crescer e a barba crescer. Então, eu não passava navalha na barba e eu não cortava o cabelo. E toda a minha tipo assim, tudo que eu tinha de lá do Rafael, então minhas roupas de marca, caríssima, eu tinha muita coisa, tipo assim, eu tinha muito terno do Calvin Klein, essas coisas assim. Quem te viu e quem te vê. Era isso, porque eu trabalhava nessa área, né? Gente. Então eu tinha muitos ternos. Eu dei tudo, tanto que quando eu cheguei eu não sabia que o Carisma era social naquela época. E eu tinha dado tudo. E eu tinha, assim, umas poucas gravatas, umas 2 camisas que tinham sobrado. E aí você teve que pegar as carismas do saque. Exatamente. Né? Que era 3 números maior que o seu. Eu lembro que eu comprei umas 2 calças e eu ficava revezando aquelas calças até acabar. Mas isso foi importante pro seu processo? Foi, porque aí foi uma desconstrução total, porque eu não sabia o quanto eu era soberbo. Eu não sabia o quanto eu era vaidoso. Meu Deus. Porque no Rio de Janeiro, e de onde eu vim também... é um assunto muito sério, né? Porque muita gente tá assim, não, eu só gosto de me vestir bem. Não, e é legal. Hoje eu me visto muito bem, por exemplo. Sim. Muito mais do que nesse processo. Mas foi uma desconstrução para entender o que aquilo causava em mim. Principalmente da onde eu vim, porque eu sou do Rio. Uhum. E o Rio tem uma cultura de exposição maior do que Belo Horizonte, por exemplo. Tem uma cultura de corpo, de exposição, de tudo isso, que eu não sabia que estava em mim. Eu não sabia que isso era um problema para Deus. Eu achava que isso era até a forma cultura. Não, era até a forma de adoração. Eu falava, não, as pessoas vão ver que eu sou crente por como eu me visto, porque eu sou abençoado, porque eu posso financeiramente algo. E aí foi uma desconstrução, e foi uma desconstrução total, assim. Eu lembro que a minha família, ela não queria muito, ela não entendia muito por que eu estava vindo, a não ser minha mãe que me liberou. Então, quando eu cheguei, eu fui dormir, eu consegui um apartamento, e eu fui dormir nesse apartamento, não tinha nada no apartamento. E eu comprei um edredom, e eu ficava dormindo na parte do edredom e na outra parte me cobria. E eu fiquei 2 semanas assim. E aí, quando minha mãe, minha família falou assim, a gente conseguiu uma coisa aqui, e a gente vai levar para você aí no caminhão. E conseguiram um caminhão na empresa da minha prima. Minha mãe veio na boleia do caminhão. Minha mãe com 60 e poucos anos agora. Minha mãe tem 76, quer dizer, minha mãe teve 41 anos. Já era uma senhora. E aí ela veio na boleia do caminhão e chegou e mobiliaram a minha casa. Mobiliaram a minha casa inteira, assim, sabe? Geladeira, fogão, tal. E aí, com 2 semanas depois que ela foi embora, eu dei tudo.
Meu Deus! Eu dei televisão, eu dei tudo e tal. E eu dei tudo. Por quê? Isso é uma marca muito linda, né, da sua vida. Eu precisava. A gente precisa explicar para não fazer o merchan errado do carisma, né? Vem que você vai. Mas, cara, são os processos que a gente passa que só pessoais. A gente sabe. São pessoais. Porque trata problemas muito internos. E no seu caso, você detectou isso. Logo, graças a Deus, na verdade, eu já vim detectando isso. Porque já era algo que não me supria. Porque eu achava assim, quando eu tiver minha empresa, eu vou ser feliz. Uau. E aí Deus me deu tudo que eu queria. Tanto que foi uma palavra que Deus deu. Quando Ele me chamou, eu falei, Deus, foi você que me deu essa empresa. Você que tá fazendo dar certo. Por que eu vou ter que ir embora? E aí Deus falou pra mim assim, eu realizei o seu sonho, pra agora você realizar o meu. Meu Deus! E aí eu dei, porque eu precisava daquele tempo. Eu precisava de um tempo, sabe, sem nada, assim. Porque eu não podia ter distrações. Eu me distraio facilmente. Eu tenho esse problema. Então, eu entreguei tudo e aí foi a época dos pallets. Não, e é tão engraçado, Rafa, você falando, porque, por exemplo, eu cheguei um pouco depois, né? E nunca que eu imaginaria isso. Pra mim, na verdade, tá sendo até uma novidade, né? Quero dizer que é pra você e pra mim. Porque assim, lógico, porque, por exemplo, quando eu vim pra Belo Horizonte, eu me lembro que a marca do Rafa era o Rafa ser desprendido. Largado. Todo mundo ia pra casa do Rafa ficar na casa do Rafa, porque qualquer pessoa que viesse de fora, se falasse assim, Rafa, você pode receber em casa? Posso, bora, fica aí, pega a chave e tal. Então assim, hoje ouvir você falando sobre isso, eu não sei se é só uma questão de curiosidade, né? Lógico Sim. que é, mas ao mesmo tempo é como a transformação ela foi muito radical. Foi. Ao ponto de todo mundo falar, não. Lula, as pessoas me ligavam lá do Rio, as pessoas que me amavam, mas elas não entendiam. E elas me ligavam, às vezes viam eu de cabelo grande, barba grande, vestindo pano de saco, porque eu fazia espetáculos de Jesus. Verdade. Então eu fiz uma túnica de Jesus de pano. E elas me viam vestindo aquilo, e eu larguei tudo no Rio. Eu larguei um noivado no Rio, eu larguei um ministério no Rio, empresa no Rio. Tudo assim, foi uma mudança muito radical. E aí as pessoas me ligavam literalmente falando assim, Rafael, tá tudo bem com você? A gente conseguiu uma psicóloga e tal. Achavam que eu tava doido. Minha E eu tava mesmo. Só que eu precisava disso. Então eu fui dando tudo e eu fui fazendo tudo de pallet. Então minha câmera de pallet, minha mesa de centro era de caixote. Tudo que eu tinha era o que eu fazia, né? E não sei, geladeira, fogão, assim, né? Essas coisas. Então foi um tempo muito disso. E a casa que eu fiquei, eu vim assim, eu vou trabalhar. Eu tenho um currículo bom, eu fiz publicidade, né? Minha primeira faculdade é publicidade, antes da teologia. E eu já trabalhava nessa área há muitos anos, desde muito novo. Falei, vou trabalhar. E eu consegui as portas e Deus falava, não é isso. Eu falava, Deus, o que você quer que eu faça? Ele falava, vai voluntariar. Eu falava, Deus, voluntário não ganha nada, não tem dinheiro. Sim. E aí eu voluntariava. Então vocês lembram? Em tudo. Eu tava em tudo, tanto dentro do Carisma quanto em Lagoinha. Sim. Né? Eu participava de tudo, eu tava em tudo. Eu lembro que eu era monitor da manhã, depois eu ficava na escola de oração, ia para casa, voltava para a biblioteca, fazia escola de cura, que eu era, eu acho que o único da equipe que era da escola de cura e da escola de oração. Sim. Escola de cura e depois ficava na escola de oração que tinha à noite também. Porque era a intensidade. E Deus falava, cara, é isso. E Deus supriu todas as coisas. E eu fui morar sozinho, que era uma raridade aqui, né? Todo mundo divide, né? E por uma direção, Deus falou assim, vai sozinho, eu vou te dar um apartamento, eu vou mobiliar, eu vou deixar você lá para que seja uma ponte para outras pessoas que vão buscar aquilo que você está gerando aqui. Uau. E era por isso que eu recebia missionários, gente. Quantas pessoas vieram, me conheceram vendendo livro e depois falavam, eu estou indo para o Carisma, você pode me receber no test drive? Vem. Quantos casamentos saíram de dentro da minha casa? Tem amigos meus que se conheceram dentro da minha casa. Olha. Entendeu? E eu conheci a Fernanda, olha que loucura. Eu conheci a Fernanda, minha esposa, dentro da minha casa. Só que eu fiz uma confraternização com a diaconia da escola de oração. E a Fernanda, que nunca fez parte da diaconia, estava lá. A Fernandinha, ela tem que vir aqui. Mas é porque a Fernandinha estava em todos os rolês. E eu conheci a Fernanda lá. E nesse dia minha família também estava. Então, quer dizer, minhas primas, minha mãe... Foi profético. Conheceu a Fernanda nesse dia. Entendeu? E cara, é muito louco. E Rafa, depois de toda essa desconstrução e Deus começou a construir muitas coisas dentro de você...
existe algo também que é muito uma marca sua. Não só essa questão da generosidade, mas também do evangelismo, né? Como nós chamamos, né? O evangelismo criativo. Você é essa pessoa que sai da caixinha. Você nunca coloca assim, vamos fazer evangelismo só assim, não. Deus tem te dado essa graça, te deu por muito tempo também, né? Hoje nós sabemos que você está bem mais ligada à área do ensino, mas essa questão evangelística parece que pulsa nas suas veias, assim, muito forte. Evangelismo, como que entrou isso na sua vida? O evangelismo sempre foi algo natural. Desde 9 anos de idade eu sei. Antes mesmo de saber a palavra, antes mesmo de saber dons ministeriais, antes mesmo de saber o que era isso no corpo, eu já sabia que eu era. Porque a minha igreja, graças a Deus, era uma igreja muito missionária, muito evangelística, tinha muitas ações. Então isso já me chamava. E aqui eu fui descobrindo outras áreas que eu um mestre, pastor, profeta, foi tudo aqui que foi sendo desenvolvido. Sim. Só que o evangelismo, principalmente nas artes, tem a ver muito com como eu retornei à igreja. Eu saí da igreja, né? Eu desviei da igreja dos 15 até quase 18 anos. E nesse período eu estava muito envolvido com artes no mundo. Então eu me formei em artes cênicas e eu me formei em circo. Tem gente que não sabe, né? Gente! Ele cospe fogo, gente! Eu faço pirofagia, quer dizer, muitos anos que eu não faço. Fogo, Né? então Mas eu faço pirofagia. Eu tinha uma missão chamada Ir de Fazer Palhaços, que era tipo Médicos da Alegria, que a gente ia nos hospitais, nos orfanatos e tal. E quando eu me desviei, eu nadei nesse mundo de arte mesmo de braçada. Então, eu tentei fazer ponta na Globo, eu fiz muito teatro infantil, profissional, trabalhei muito com isso. E quando eu voltei para Jesus, minha igreja era mais tradicional, né? Era uma igreja pentecostal, mais pé no chão, né? E tudo isso era muito, muito doideira. Então, quando eu saí da igreja, poxa, com 14 anos eu usava terno e gravata. No coral, cantava no coral. Foi meu primeiro ministério, canto, aliás. Meu Deus! E aí, eu saí da igreja meio revoltado. Eu não quero perguntar mais nada, que é tanta surpresa de uma pessoa só, misericórdia. Eu saí da igreja meio revoltado, porque eu não me via ali, sabe? Isso é até um alerta para muitos pastores. Eu não me via ali, no jeito da igreja, eu me achava sempre o cara estranho. que era muito doido, era muito estranho. Não porque encaixa, eu era muito envolvido com arte. E a galera era muito tradicionalzona, né? Muito tal. E aí eu saí. Quando eu voltei, foi no evangelismo. Eu tava no meio do carnaval. Rafa, aproveitando aí o gancho que você falou, você sofreu preconceito por estar no meio eclesiástico, assim? Por ser muito, vamos falar, um artista no meio? Eu sofri preconceito, mas assim, as pessoas importantes da minha vida souberam me ajudar. Uau. Entendeu? Então, apesar de ser uma igreja que naquele momento era muito religiosa, já mudou muito a minha antiga igreja, graças a Deus minha mãe congrega lá até hoje. Mas a minha pastora, mesmo sendo muito religiosa, ela soube me fazer a ponte de volta. Então, por exemplo, eu era muito roqueiro, tinha muitas correntes. E isso era muito mal visto. Então, a mesma coisa que me empurrou para fora da igreja, as pessoas certas usaram para me reaproximar. Então, eu lembro de chegar na minha igreja, voltando a Jesus, toda cheia de corrente de preto e tal. Muito estranho, muito diferente. E as pessoas não falaram, larga essa corrente. Mas sim colocarem o Espírito Santo para trabalhar. Começaram a me dar, sabe, intimidade com o Espírito Santo, renovar esse fogo em mim. E à medida que isso foi me transformando. Mas as artes foram o gatilho para minha evangelização. Por mais que eu fizesse desde muito pequeno. Porque eu estava no meio de um carnaval em Cabo Frio. No meio do carnavalzão. Cabo Folia, e na Pata do Caranguejo, entendeu? E bebendo, e largado, e fumando. Uma vida totalmente que era diferente. Pegação, não era. Eu não sou esse cara. Nunca fui. Eu nunca fui o cara que pegou todo mundo, que beijava toda a boca. Só que nesse tempo eu meio que chutar o balde. Falei, quer saber? Eu vou me entregar, E eu tava no meio do carnaval. E aí Deus, eu me vi sozinho, assim, no meio de uma multidão. Eu me vi sozinho. E aí o Espírito Santo falou comigo. E eu não sei quanto a embriaguez tinha a ver com isso. Mas, mas o Espírito Santo falou comigo. Olha pro lado. E quando eu olhei pro lado, com muito temor, porque eu tinha aquela ideia de Deus que vai me matar. Deus vai pesar a mão. Então eu olhei pro lado achando assim, Deus vai mandar um raio agora. Me fulminar agora. Porque você tá muito largado e você escuta o Espírito Santo. E você sabe que você tá errado. E você não que teve tipo contato assim, com o Espírito Santo já era, meu já filho. era. Então eu falei, cara, Deus vai me fulminar agora, porque eu senti a presença dele.
no meio de um carnaval. Quando eu olhei pro lado, eu vi no finalzinho da rua, assim, tinha um grupo. E eu fui atraído. Quando eu cheguei lá, no grupo de uma igreja batista. Olha. E eles estavam cantando em samba. E ele vem, tum, tum, e ele vem, saltando. E, cara, eu falei, gente, que doideira, são crentes. E eu conhecia todas as músicas, comecei a dançar. Eu falo até hoje nas aulas, né? Que todo evangelismo bem-sucedido tem que ter um bêbado, pelo menos. Nesse era eu. Entendeu? Nesse era eu mesmo. E eu lá, e em 3 minutos que eu fiquei ali, eu me alegrei mais do que nos 3 anos que eu tava fora. Meu Deus. E as pessoas chegaram em mim, Josi, e falaram assim, você é crente, porque eu conhecia todas as músicas. Claro. Mas eu tava todo bêbado. E eu não queria dizer sou do jeito que eu tava. Sim. Mas eu também não podia dizer que eu não era. Uhum. Então eu fui embora. Até hoje aquela galera não sabe que aquele evangelismo foi o que me trouxe de volta. Meu Deus. Por isso que eu falo de evangelismo, não é sobre o impacto. Não é o que você vê acontecendo. Não são as pessoas que vão aceitar Jesus. É o que às vezes você não vê. Você tá entendendo? A palavra não volta vazia. E Rafa, como trabalhar essa questão, né, da arte evangelística exclusivamente dentro de ambientes tão tradicionais e até mesmo vamos jogar um nível um pouco maior religioso, porque é uma linha também muito fina, mas que também é importante e nesse caso que você contou, eles estavam fazendo um evangelismo diferente e que tocou o seu coração, e tem outras pessoas também que têm tantas criatividades, que é tão inspirado, que deve estar agora assistindo o nosso podcast, que é evangelista nato e que fica assim o dia inteiro pensando, mas encontra essa barreira. Como romper essa barreira também, sabe? A arte na igreja, ela tá bem melhor do que há alguns anos atrás, do que a gente falava. A gente tá falando aí de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Então a arte está bem mais bem-vinda na igreja. Né? Só que ainda a arte na igreja se resume muito a música, né? E dança. E teatro. Teatro, às vezes, no máximo. A Lola já dança. Eu já fiz tudo. Né, Lola? Eu só não... Já contei já no podcast que eu fui de banda de rock. Olha isso. Ele tá falando aqui roqueiro, eu falei, a gente era Pode parceiro. fazer uma banda agora no Carisma. Inclusive, deixa eu contar uma coisa aqui. A gente tinha uma banda de rock na minha igreja, dos meninos ali, dos adolescentes, que a gente se reunia para fazer paródias de música de rock do mundo, e a gente botava letras cristãs para evangelismo. Olha aí. E tal. E aí quando você... Nossa, é uma loucura. Mas a arte, então, ela se resume muito a isso na igreja. E, infelizmente, mesmo no ambiente que tem arte na igreja, às vezes é muito aquela coisa assim, fazer um teatrinho para Deus. Você no louvor passa por isso. Não, é para Deus, então a gente não precisa ensaiar, né? Então a gente não precisa tocar bem. Ruim. É para Deus, a gente faz como se fosse qualquer coisa. E eu nunca achei isso. Então, como eu tive um impacto muito grande com a arte no meu retorno para a igreja, eu falei, cara, é por isso que eu tenho esse dom. Foi um encaixe. Eu falei, cara, é por isso que eu me formei. É por isso que eu faço cênicas. É por isso que eu faço teatro. É por isso que eu faço circo. Então eu voltei com toda essa bagagem para a igreja. E minha igreja, graças a Deus, como eu disse, por mais que era muito religiosa, ela entendeu que era do Senhor, ela se abriu. Então eu lembro que a gente fazia um projeto na praça, chamado Sexta na Praça, que a gente cuspia fogo. A gente fazia teatro, a gente fazia vários estilos musicais que não era costume daquele tempo. Então outras igrejas começaram a apoiar, e o meu pastor, ele ia nos evangelismos para que a igreja também se envolvesse, para dizer assim, não, eu tô apoiando esse moleque aí. Que top. E eu comecei a ser conhecido como pastor da praça. Eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de voltar para Jesus. Então, as artes, assim, eles foram um combustível. E sabe? tinha dança? Tinha dança, teatro, tinha muita coisa. A Fernandinha dança. E foi o muito. critério pra você escolher ela pra casar? Cara, não foi o critério, mas você acredita que eu tinha um preconceito contra a dança? Ó que doideira. Olha aí. Por mais que eu Para tivesse... Meu Deus, a gente faz uma pergunta pra ser uma piada e de repente tem uma descoberta. Eu tinha um preconceito muito grande com dança, porque dança na minha época, que era gestos, né? Que aí botava aquela luva branca e tal. E quando tinha dança mesmo, nas outras igrejas, a gente era muito preconceituoso. A minha igreja era muito preconceituoso com isso. Por mais que eu era do ambiente de artes, quando eu voltei, eu falava assim, não, pode usar teatro, pode usar... A dança, eu tinha a ideia de que era um momento da pessoa. Não parecia que era adoração. Então eu era muito fechado com isso. Eu fui me abrir para o Ministério de Dança mesmo, para essa questão toda, já pastoreando Lagoinha. Olha aí. Porque eu fui cuidar dos ministérios de arte e eu desenvolvi um ministério de dança junto com um amigo meu, que é líder até hoje do Ministério de Dança na Lagoinha, chamado Moisés, que fez o Roots, né? A gente apresentou, inclusive, na igreja da Josi, não foi? Uma vez? Tamo aí.
E aí eles dançavam hip hop, tudo quanto é estilo. E eu falava assim, tá bom, né? Pra evangelismo serve, pra rua, mas pra igreja não. E quando eu comecei a pastorear e fazer meu culto, eu comecei a incluir. E aí eu via a Fernanda dançando, a gente nem era namorada ainda. Aí apaixonou, aí o coração abriu. Eu lembro que a primeira vez que eu vi a Fernanda dançando, e eu estimulo muito ela a dançar, por quê? Porque a Fernanda tem unção pra isso. A primeira vez que eu vi a Fernanda dançando, eu chorava. E eu falava, meu Deus do céu, isso não é sobre a pessoa. Porque quem conhece a Fernanda sabe que ela é toda tímida pra dentro. Não era sobre ela querer aparecer. Muito pelo contrário, ela se esconde. Então, era sobre aquilo que ela precisava liberar. E quantas vezes durante esse tempo de pastoreio, desse ministério especificamente, a gente ia pras ruas, Josi. A gente ia pras ruas, Lula. E as pessoas eram curadas só vendo o pessoal dançar. Conta uma experiência que assim, te marcou, de evangelismo, assim, que te marcou muito. Que você falou assim, essa daqui é inesquecível. De evangelismo. Tem Além da que você era bêbado e foi evangelizado. Tem experiências com muito milagres, assim. Eu fluo muito no dom de cura e é uma marca de evangelista, né? De alguns, pelo menos. Tem que ser. E eu fluo muito. Então, eu tenho muitos testemunhos com cura. Mas eu acho que o mais me marcou, assim, com relação às artes, foi uma menina chamada Sharon. Ela dançava lindamente. Só que a gente estava fazendo o evangelismo e a gente foi com mandou ir com roupa bem normal, assim. Então todo mundo de jeans e tal. E ela tava com uma bermuda jeans, que era tipo um macacãozinho e uma blusa branca normal. E ela era muito jovem, ela devia ter uns 15 anos. E tinha uma mãe de um amigo nosso lá, de uma das minhas ovelhas, falando assim, ela é muito tradicional, falando, absurdo, a menina dançando pro Senhor de bermuda e tal. E ela ficava assim. E ela, tal, eu vim conversar com ela falava, isso é um absurdo. Eu falava, calma, fica tranquilo, tentando ali, né, dialogar e tal. Acabou. Quando acabou o impacto, quando acabou o evento, ela tava chorando, essa mulher. E ela veio pra mim e ela falou assim, eu preciso me reconciliar com o Senhor. E eu falei, uai, o que aconteceu? Ela falou, porque eu tava tão indignada com essa menina que eu só prestei atenção nela. E quando ela começou a dançar, me impactou de tal maneira que o Espírito Santo falou comigo, você precisa se converter. Meu Deus. Você não é convertida, você só tem uma casca. E ele começou a mudar coisas em mim durante a dança. Então, cara, isso é um impacto, sabe? Isso é um impacto que a arte pode produzir na mão do Senhor. E infelizmente é um lugar que a gente tem negligenciado às vezes. Rafa, para agora muitos que estão nos assistindo que tem esse chamado evangelístico, e você já passou todos esses processos, positivos, negativos também, mas desse dom, né? O que você poderia, nesse momento, liberar essa palavra para quem está nos assistindo, assim, não desista, né? Talvez por algum motivo, por um preconceito, algo que aconteceu, a pessoa morreu, assim, não quer mais mexer com isso, acha que não é mais o seu dom, mas de um evangelista para outro evangelista, podemos dizer assim. Eu, na verdade, tenho, acho que 3 conselhos rápidos que eu dou para todo evangelista que eu gostaria que tivesse me dado no meu começo. O primeiro conselho é que um evangelista, ele vai na linha, ele quase vai lá, né? Ele quase passa do nível. E por isso o evangelista ele precisa de um pastor. Ele precisa de uma liderança que puxa, ele fala, calma, não, aí não. Calma, não é assim, não. Tá, é demais. Porque o evangelista não tem filtro. Se bobear para ganhar o mundo, ele vai lá, meu filho. E às vezes você não tá maduro para isso. Você vai e tá quer pronto. Ficar. Isso, exatamente. Então o evangelista ele precisa de um pastor do seu lado para que ele possa ir e voltar. Segundo, um evangelista ele precisa de um mestre do lado. Porque a gente tem uma máxima, infelizmente, na igreja, que evangelista é o raso. Só que se a gente for ver a história da igreja, Jonathan Edwards, evangelista. Jesus fez mais evangelismo do que qualquer coisa no ministério dele. Você tá entendendo? Você vai dizer que Jesus e Jonathan Edwards eram rasos? Não. Você vai dizer que Billy Graham era raso? Você vai dizer que Benny Hinn era... Você tá entendendo? Homens que revolucionaram o seu tempo. Evangelistas, entendeu? Então, então o mestre ele vai trazer tudo que o evangelista tem à tona. Ele vai dar ferramentas para o evangelista para ser mais assertivo no campo. Porque o evangelista ele tem uma dádiva e uma graça de falar de qualquer coisa dentro de uma linguagem necessária. Sim. Então, se precisar falar de... E apontar para o lugar certo, que é Jesus. Isso. Então, ele consegue falar de muitas coisas com formatos diferentes, né? Sim, adaptar a sua mensagem. Adaptar isso. Então, ele precisa do mestre para dar o quê? Subsídio. Para dar ferramenta.
para dar combustível para ele. E em terceiro lugar, o evangelista ele precisa de graça para com ele e para com pessoas. Porque o evangelista ele se frustra muito fácil. Da parte do corpo, eu acho que o evangelista só não é tão ruim quanto o mestre para frustração, quanto o profeta para frustração. Porque o profeta vê o futuro, né? Então ele se frustra fácil. Porque ninguém tá vendo o que ele tá vendo. Mas o evangelista, ele se frustra muito com um engessado. Então o evangelista, ele fala assim, pra que isso aqui? Pra que ar-condicionado? A gente tem que ir pra rua. Você tá entendendo? Sim. Ele se frustra muito com isso. Ele fala assim, nós temos que ir pros prostíbulos. Aí o pastor fala assim, calma, a gente não é tempo ainda, vocês são muito novos. Aí ele fica frustrado, falando, estão querendo acabar com o meu ministério. Você tá entendendo? Então, esse movimento que a gente vê hoje, muitas vezes, dessa igreja sem paredes, dessa coisa do, quem é seu pastor? Não tenho. Ah, qual a igreja que você congrega? Não vou. Geralmente, ele nasce de evangelistas frustrados. Que falam assim, quer saber de uma coisa? Eu vou romper com a religiosidade e acaba rompendo com a igreja. E não são a mesma coisa. Então, ele rompe facilmente. Por isso, ele precisa ter graça para com ele e para com pessoas, sabe? Para que ele não... Para que o conselho de Paulo, né? Para que eu pregando a outros eu não venha perder a minha alma. Entendeu? Então esse é o conselho que eu acho que eu gostaria que tivessem me dado. O pastor Márcio, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que você pode fazer tudo. Você só não pode pecar. E o evangelista, ele precisa ter isso como mantra na vida dele. É tudo, mas não posso pecar. Eu posso fazer tudo, mas não posso pecar. E por isso é bom, às vezes, ele ter uma liderança que aponte para ele sim ou não. Agora ou não. Entendeu? E aí, anotou? Anotou? Agora você precisa apontar a sua câmera para o QR Code que está aí na sua telinha. Eu tenho certeza que você aprendeu tanto nesse podcast. Aponte a câmera, siga o Carisma, ST Carisma, siga a gente nas redes sociais, continue assistindo os nossos podcasts, como foi hoje, tão especial. Rafa, muito obrigada, né? Eu quero te agradecer. É um prazer ter você aqui conosco também. Conhecemos a sua trajetória e sabemos que o que você falou é realmente genuíno, é do seu coração. E eu tenho certeza que muitos evangelistas foram avivados novamente através desse podcast, né? Muitos alunos nossos que ficam assim, será que você é só pastor? Só pastor? Não, mas você é um evangelista e precisa ser despertado. Volte sempre. Temos muitos assuntos ainda para falar, com né, certeza, Lula? com Temos certeza. muita coisa. A gente, na verdade, tem que se filtrar, né? Porque todo mundo quer falar. Mas, assim, também, Rafa, agradecer, porque esse assunto, hoje em dia, tem sido muito difícil no nosso meio, falando num contexto de seminário teológico. Sim. Todo mundo quer ser mestre, todo mundo quer valorizar o ensino e é maravilhoso. Só que nós precisamos de evangelistas. Isso. Nós precisamos de pessoas que entendam que não tem como ensinar aquele que já é crente se não tiver alguém que traga essa pessoa, né? Então, valorizar esse dom mesmo, ele tem sido por muitos menosprezado, principalmente nos nossos contextos de ensino, às vezes tem sido menosprezado, e a gente quer exaltar essa valorização no dom de evangelista e que precisa ser potencializado e conduzido da forma certa. E bom, e você de alguma forma, apesar de ser rápido, porque a gente queria ficar falando mais, você trouxe e foi muito pontual, muito preciso, não somente muito assertivo, não somente com conhecimento, mas com experiência, que é isso que acaba nos aproximando. Eu acho que o nosso intuito com o Carisma Cast é poder trazer as pessoas um pouquinho para nossa vivência, para aquilo que é real para nós. Então a gente quer te agradecer por essa participação e sem dúvida teremos mais momentos juntos, que uma hora o Rafa é entrevistado, outra hora ele é entrevistador e a mesma coisa acontece com a gente, então fica ligado no nosso Carisma Cast. Despede aí, Josi. Então, até o nosso próximo podcast, com o nosso próximo convidado também. E não perca, hein? Fique sempre ligado aqui também na Rede Super, no nosso YouTube, porque é por esses meios que nós temos também levado o Evangelho através do Seminário Teológico Carisma. Deus abençoe e até a próxima!